Graça e paz. Podem tomar seu lugar. Não houve nenhum tipo de acerto antecipado, mas a passagem que o pastor Marcelo leu no Salmo 130 é exatamente o tema do que o Senhor inspirou, para nós tratarmos nessa noite. Ou seja, o Deus da segunda chance. Amém? Assentado como você está, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença para receber da Tua porção. Usa-me tão somente, Senhor, como a Ti te aprouver, para trazer a palavra sólida, Senhor, que gera, meu Pai, a capacitação vinda do alto, vinda de Ti, para que cada homem e mulher aqui presente possam dar continuidade, Senhor, expandir o Teu reino, enquanto... Amém? Amém. Amados, a passagem aqui utilizada vai ser Atos 27, versículo 21. Tá? Atos 27, apenas o versículo 21, uma palavra breve. Amém? Que diz assim: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Essa palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele citou quando ele estava a caminho de ir até César. No capítulo 26, que nós não vamos ler, mas só para você se contextualizar, fala de que Paulo estava ali defendendo a sua fé diante do rei Agripa. E ele conta sobre como ele teve o confronto com a pessoa de Jesus e quanto o seu caráter passou a ser trabalhado naquele encontro. E discorrendo no capítulo 27, é quando justamente ele dá início a essa viagem. E durante essa viagem ele sofre vários tipos de intempéries, situações de tensão, muita pressão. E ali Paulo, ele leva a uma consagração. Ele passa a levantar um jejum. Não só ele, mas os seus companheiros de viagem. Mas ele, além de se abster do alimento físico, ele também buscou, naquele momento de reclusão, a intimidade com o Senhor. E essa lhe foi dada, porque após terminado aquele período, o próprio Senhor comunicou ao coração dele que precisava se alimentar. E ele leva esse conhecimento também às pessoas que estavam com ele no navio, e disse: olha, por causa da nossa saúde, vamos nos alimentar de pão. E como havia temeridade em função de todas as tensões, de tudo que estava acontecendo ali, as intempéries, o mar revolto, as inseguranças daquela viagem, ele deu uma palavra de ânimo para aquelas pessoas. Essa palavra de ânimo veio justamente porque o Senhor levou essa palavra para gerar nele, não apenas para a vida dele, a esperança, mas também para as outras pessoas. E aqui, amados, é o momento de nós tirarmos a lição para nós, nesse momento de Tadel, que somos líderes, que somos pessoas que estão à frente de um trabalho, e também para aqueles que estão se deixando liderar. Paulo, naquele momento de tensão, ele poderia ter tido várias atitudes, mas a principal foi buscar intimidade com o Senhor. Aproveitou o momento de tensão, o momento de perigo, para entrar numa intimidade profunda. E isso nos ensina como líderes de célula, quando estamos passando por alguma situação difícil, ao invés de pensarmos em abdicar, ao invés de pensarmos em deixar, buscar esse momento de reclusão. Buscar essa intimidade com o Senhor. Porque o Deus da segunda chance, que falou agora o Salmo 130, que é o mesmo que fez com que Paulo se animasse
E assim todas as pessoas daquele navio, eram 276 pessoas, fossem salvas. E é assim que o líder de célula tem que pensar e tem que ver. A sua consagração pessoal não vai beneficiá-lo apenas, mas tem o poder de levar essa palavra de livramento, de salvação, de esperança para aqueles que se colocam debaixo dessa cobertura. E fica também a palavra para aqueles que estão se submetendo. Nem sempre é fácil a submissão. É preciso que seja gerada a confiança. Aqueles homens não confiavam em Paulo como um homem de Deus ainda, eles não tinham experiência. Mas quando você vai lendo um pouco mais os capítulos, você vai ver que quando ele chega na ilha de Malta, que a víbora vem e o pica, e todos dizem que ele é amaldiçoado, e ali Paulo não morre, eles começam a ver que tinha algo estranho com aquele homem. Assim é também para você, líder de célula. Talvez o seu liderado olhe para você e diga, dessa vez, por essa crise que ele está passando, agora ele acaba com tudo. E de repente ele vê você se mantendo em pé, se mantendo altivo, se mantendo amoroso. Ele vai sendo conquistado pelo seu Deus, pelo Deus que você honra, pelo Deus que você serve. Quando Paulo chegou nessa ilha, e havia uma situação interessante no verso 10 do capítulo 28, porque havia um homem com várias propriedades, o nome dele era Públio, mas o pai dele estava muito mal, uma crise intestinal, talvez viesse até a óbito, um homem de uma idade avançada com uma crise assim. Mas Paulo não titubeou, ficou sabendo do ocorrido e com toda a autoridade que somente aqueles que têm intimidade com a unção de Deus são capazes de fazer. Foi até aquele homem, pôs as mãos, orou por ele e o homem ficou são. Mais uma vez, aqueles homens que estavam acompanhando ele naquela viagem, viram que havia algo diferente naquele homem. Qual é o seu olhar sobre o seu líder de célula? Como é que você o vê? Você o vê como um homem que tem, ou uma mulher que tem intimidade com Deus? Será que você confia neles? E qual a sua atitude, acaso você não confie? Você está pagando preço para orar por eles? Porque nós vivemos numa sociedade muito egoísta, em que nós queremos que a igreja, queremos que os nossos líderes, eles sempre estejam dispostos a nós. E quantas vezes nós estamos dispostos a eles? Antes de vir para cá, o meu pastor, cadê ele? Está ali. Perguntou com a preocupação de pai. Sabe aquela história quando o filho chega e diz assim, pai, eu vou bem ali. Já perguntaste para tua mãe? Aí ele fez essa pergunta para mim. Já falou com a tua pastora? E mal ele sabia que no primeiro dia, quando ele me avisou de que o Senhor queria que eu estivesse aqui, eu zap para ela. E ela zap me abençoando. É o valor da cobertura, amada. Antes de vir para cá, cheguei com a minha líder de intercessão. Olha, ore por mim. Já está orado, amada. Já está abençoada. Valor da cobertura. Essa é a proteção. Mas quantas vezes você liderado, você discípulo, tem buscado essa aliança? Você manda uma mensagem, você pergunta uma vez sequer por semana ou por mês, como é que está o seu líder? Você se envolve com os problemas dele, você chegou ao menos a articular, a perguntar, qual é a campanha desse mês? Onde é que a gente vai se envolver? Fica o alerta, amado, porque esses homens, esses 276 homens tiveram as suas vidas transformadas. Receberam uma segunda chance, porque era para eles todos terem perecidos naquela intempérie. Mas por causa de um homem que se dispôs a levantar um jejum prolongado, como diz aí o versículo, um jejum prolongado.
A misericórdia do Senhor alcançou a todos eles. Então fortaleça o seu líder. Ame o seu líder. Se ele não é perfeito, ore para que ele venha a ser perfeito. E você que é líder, ame os seus liderados. Você que está no discipulado, que já tem pessoas, que já está cansado. Amado, tem aí agora vários mecanismos da nossa igreja, um deles agora é o reencontro, para você recarregar suas baterias, amém? Se você, na sua célula, tem jovens, tem um chama jovem, leve, estimule, use todas as ferramentas que o Senhor deu aqui nesta casa. A irmã Terezinha falou sobre isso no Tadel passado. Muitas das vezes nós vamos buscar lá fora, nada contra. Mas por que não valorizar o que o Senhor já dá aqui? Por que não achar que o de fora tem mais unção? Porque não tem, irmão. A unção está naquele que se deixa ser usado. E nos ouvidos espirituais de quem está com sede dessa busca. Ponha-se de pé. Nós vamos orar agora. Vamos entrar nesse momento de consagração. Amados, a palavra, ela é simples. Ela é para dizer para você que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus que dispôs esse mecanismo, essa ferramenta chamada MDA, para trazer para mim e para você uma segunda chance. Então não desperdice, amado. Se você ainda não está vinculado a uma célula, você tem várias oportunidades de células aqui. Se você não confia nas pessoas, passe a deixar Deus lapidar o teu caráter, amado. E deixe-se, permita-se abrir. Feche seus olhos.